Quero chamar um homem de fé. Né? No meio de tantas mulheres de fé, tem alguns homens de fé. Então, quero chamar o pastor Marcos Rocha, meu amado, pastor presidente da Igreja Batista Betel. Vamos aplaudir a Jesus pela vida dele. Também tem uma palavra do Senhor para nós. Maravilha. Graça e paz, boa noite. Quantos estão felizes nessa noite? Começando com tudo, né? Congresso de Mulheres começando com tudo, graças a Deus. Deus nos traz grandes emoções, né? Porque pessoas de fé passam por grandes emoções. Diga a pessoa que está ao teu lado aí, mulheres de fé passam por grandes emoções. É interessante, né? Tem duas mulheres na Bíblia, né? Que eu queria falar delas nessa noite rapidamente. Uma delas é a viúva pobre. Eu queria que liberasse aqui meu... Não sei se não está aparecendo aí. Libera aí para nós. Muito bem. Eu quero falar das ofertas de mulheres de fé. Uma delas é essa viúva pobre. A Bíblia diz em Lucas capítulo 21, verso de 1 ao 4. Jesus estava observando, diga observando, e viu os ricos que lançavam seu dinheiro na caixa de ofertas. Viu também certa viúva pobre lançar ali 2 pequenas moedas. Então Jesus disse: em verdade lhes digo que essa viúva pobre deu mais do que todos, porque todos esses deram, né, como oferta daquilo que lhes sobrava. Esta, porém, da sua pobreza deu tudo o que possuía, todo o seu sustento. Então, me veio à mente essa mulher, e me veio à mente também uma outra mulher chamada Ana. E a Bíblia fala que Ana fez um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se de fato olhares para a aflição da tua serva, e te lembrares de mim, e não te esqueceres da tua serva, e lhe deres um filho homem, eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da vida, e sobre a cabeça dele não passará navalha. Qual a diferença dessas duas mulheres? O que essas mulheres têm em comum e qual seria a diferença entre elas? Essas mulheres têm em comum que elas eram mulheres de fé. Dentro da necessidade de cada uma dessas mulheres, elas puderam colocar diante de Deus a sua causa. A viúva pobre, ela estava num momento difícil da vida dela, um momento complicado para tudo aquilo que ela intentava fazer. Ela tinha apenas 2 moedinhas, e talvez fosse, a Bíblia diz que era a única coisa que ela tinha, mas essas mulheres tinham em comum a fé. Porque tanto a viúva pobre quanto a Ana, porque a Ana era esposa de Elcana. Elcana era um homem rico. A Bíblia diz que ele subia para Jerusalém para levar as suas ofertas, para adorar ao Senhor, não é? E quando ele ia, ele levava toda a família, levava Ana, não é? Levava Penina, levava todo mundo lá. Mas a Bíblia diz que Ana recebia porção dobrada para ofertar. A oferta de Ana era uma oferta graúda, era uma oferta abençoadora, vamos colocar assim, se for pensar em quantidade. Mas Ana era amargurada de coração, porque a necessidade de Ana não era o dinheiro, a necessidade de Ana era um filho. A necessidade da viúva pobre não era um filho, era o dinheiro. O que elas tinham em comum? Todas duas acreditavam em Deus. Ana foi chorar na presença de Deus, entregando uma oferta pelo seu filho. A viúva pobre foi chorar na presença de Deus, entregando suas 2 moedinhas. Jesus observava a viúva pobre, enquanto ela estava entregando sua oferta. Jesus disse que a oferta dela foi a melhor de todas, foi a mais generosa do coração, né? E do outro lado, Jesus observava Ana, o choro de Ana, as lágrimas de Ana, a oferta de Ana, o coração de Ana. São pessoas que tinham uma fé grande em Deus.
sabe que elas não apresentavam apenas uma necessidade, elas apresentaram uma fé. Diga para a pessoa que está do teu lado, você não precisa apresentar apenas uma necessidade. Você precisa apresentar a sua fé. A sua fé precisa ir junto com a sua necessidade. Eu não sei qual é a sua necessidade. Eu não sei o que você veio buscar nesse congresso. E eu sei que Deus já está falando com você nessa noite. Mas eu não sei qual é a sua necessidade. Talvez seja uma necessidade familiar. Talvez seja uma necessidade financeira. Talvez seja uma necessidade de uma porta se abrir. Talvez seja uma necessidade de um milagre acontecer na sua vida. Eu não sei qual a sua necessidade. Eu sei qual era a necessidade de Ana. Eu sei qual era a necessidade da viúva. E outras tantas mulheres da Bíblia que se apresentaram diante de Deus com a sua necessidade. A diferença entre as mulheres que apresentaram suas ofertas é que elas não deram apenas uma oferta. Às vezes a gente vem na frente, né? Ah, é hora de ofertar. Então deixa eu pegar aqui um dinheiro, aqui. Pronto. Não. Eu preciso trazer a minha oferta junto com a minha necessidade e junto com a minha fé. Diga, necessidade, mais fé, mais oferta. Era assim que se apresentavam as mulheres de fé. As ofertas das mulheres de fé eram apresentadas com uma necessidade e com muita fé. Diga, uma necessidade e muita fé. Então fica comigo de pé, por favor. Eu não sei qual a sua necessidade. Eu sei que você precisa apresentar a sua necessidade com fé e com uma oferta. A sua oferta vai selar o milagre na sua necessidade. Quantos creem nisso? A sua oferta sela o milagre, né, dentro da sua necessidade. Então hoje eu queria que você fechasse seus olhos e você dissesse para o Senhor agora qual é a sua necessidade. Qual a sua necessidade? O que você precisa hoje? Qual o milagre que você necessita nessa noite? O Espírito Santo do Senhor está aqui nesse lugar. Ele está olhando para a sua necessidade. A Bíblia diz que todas as nossas necessidades são supridas em Cristo Jesus. O Espírito Santo está aqui, olhando o seu coração, vendo a sua necessidade. O Espírito Santo estava lá quando Ana estava apresentando a sua necessidade. O Espírito do Senhor estava lá quando a viúva pobre estava apresentando a sua necessidade. Então você já sabe qual é a sua necessidade nessa noite? Então se você já sabe qual é a sua necessidade, você vai apresentar diante de Deus a sua necessidade e vai selá-la nessa noite com uma oferta. Porque era assim que acontecia no passado. Essa viúva pobre, ela estava no Novo Testamento. Jesus estava sentado do lado do gasofilácio e estava observando. Hoje o Espírito Santo vai estar aqui observando a sua necessidade e a sua entrega. Não é o valor que se está entregando, porque a viúva pobre entregou 2 moedinhas, a Ana entregou um valor maior, mas isso não faz diferença para Deus. O que faz diferença é a fé com que você entrega essa oferta, esperando o milagre sobre a sua necessidade. Senhor, eu quero apresentar cada mulher nessa noite. Meu Deus, nós estamos apresentando aqui as nossas necessidades. Cada necessidade, meu Deus, é algo que está causando uma tristeza. E nesse momento, Senhor Deus, eu apresento, Pai, uma necessidade de cura. Eu te peço, Senhor Deus, visita agora a irmã Selma. Visita a tua filha nesse momento, Senhor. É uma necessidade. Nós estamos apresentando, cada uma dessas mulheres estão apresentando a sua necessidade. Com muita fé, nós acreditamos num Deus que pode todas as coisas. E hoje, Pai, nós entregamos uma oferta por essa necessidade. E nós cremos, ó Pai, que o milagre já está a caminho. O milagre
milagre já está a caminho. O milagre já está a caminho. Recebe, Senhor, as nossas ofertas nessa noite. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém e amém. Aí na sua cadeira tem um QR Code aí na parte de trás da cadeira, na sua frente. Tem um QR Code aí se você quiser utilizar para entregar a sua oferta. Se quiser usar a máquina de cartão, está lá atrás. Ou se quiser usar o QR Code aqui, também pode usar. Deus te abençoe para entregar a sua oferta nesse momento. Vamos fazer isso agora. Eu vou ofertar pela irmã Selma nesse momento também. Na esperança, traz na lembrança o bem de Deus e não desistirá jamais. Quando uma mulher decide orar e derramar o coração aos pés do Salvador Jesus, Deus não negará o seu melhor a uma mulher de fé, uma mulher mulher de fé, move o coração do rei, faz o deserto florescer. Uma mulher de fé é incansável na esperança, traz na lembrança o bem de Deus e não desistirá jamais. Uma mulher decide orar e derramar o coração aos pés do Salvador Jesus. Deus não negará o seu melhor a uma mulher de fé, uma mulher de fé. Quantos creem no milagre? Quantos creem que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos? Ele disse que é segundo o poder dele que opera em nós, que é o Espírito Santo, é o poder de Deus que opera em nossas vidas. Aleluia!